Hoje, conversando com um cliente, ele me fez a seguinte pergunta: Edwards, qual é, baseado na sua experiência, o melhor tipo de imóvel para você investir hoje? Eu fiz uma resposta para ele que talvez você não concorde, mas você deveria considerar esse problema. Primeiro, vamos começar do começo. Por que eu acredito que imóvel é um excelente investimento para você fazer em 2025? E eu não vou ficar segurando esse microfone aqui, eu vou colocar ele aqui embaixo, porque eu não sou obrigado. Beleza? Vamos lá. Por que eu considero ele um bom investimento? A gente tem alguns problemas acontecendo no mercado atual. A gente está com uma alta taxa de inflação. A taxa de inflação, ela aperta, ou melhor, a dificuldade das pessoas comprar coisas aperta o orçamento das pessoas. Isso inevitavelmente causa um pouco mais de inadimplência. Inadimplência leva a leilão de imóveis. Paralelo a isso, essas pessoas que acabam perdendo imóveis, elas tendem a optar mais por um aluguel do que por uma compra. Momentos de incerteza faz com que as pessoas optem mais por procurar aluguel. Além disso, a gente tem ali alguns problemas que taxa de juros mais altas, que é uma tendência natural, visto que a inflação está aumentando, dificulta a compra de imóvel. Então, você ter o imóvel hoje, ele vai te proteger duplamente, tanto do ponto de vista da inflação, então defende o seu patrimônio, porque o imóvel vai ser corrigido por um índice geralmente acima da inflação. Se você alugar esse imóvel, ele vai trazer rentabilidade corrigido pela inflação ainda. Então é um excelente mecanismo para proteger você da inflação. Como a gente atua num subnicho do mercado imobiliário, que é o leilão, você passa a ter mais oportunidades, visto que mais pessoas vão sim perder imóveis. No ano de 2024 foi um recorde de estoque de imóveis, ou seja, nos últimos 3 anos anteriores a 2024 foi o total acumulado de 2024. Ou seja, 2023, 2022, 2021, o total de imóveis em bancos e estoques de banco somados deu 2024. 2025 a tendência é de ser ainda maior. Então, isso te coloca numa situação confortável para aproveitar oportunidades como essa. Então, esse é o motivo que você deveria investir em imóveis. Agora, quando você fala em imóveis, a gente está falando de literalmente quase tudo que usa tijolo no país. Então, a gente tem imóveis residenciais, imóveis comerciais, imóveis industriais, a gente tem salas comerciais, enfim, você entendeu. Imóveis de turismo e tudo mais. A pergunta mais específica que esse cliente fez para mim é: Edwards, que tipo de imóvel a gente deveria investir? E a minha lógica foi seguindo uma tendência que ele mesmo falou, e você já deve ter percebido. A gente não está, talvez, no melhor momento econômico. Em que sentido, Edwards? No sentido de que as contas públicas elas estão passando por sérios problemas, risco de inflação e uma possível recessão. Edwards, está desenhado isso? Cara, não claramente, mas a tendência, a leitura que eu faço, é que o final do ano vai estar pior do que está agora, economicamente falando, tá? Não é que o mundo vai acabar, nem nada do tipo. A economia segue de ciclos. E na minha visão, a gente está se encaminhando para uma desaceleração, a gente já está se desacelerando, o mundo também está fazendo isso, juntamente com diversos problemas, guerras, enfim, rixas comerciais, enfim, está fazendo o mundo desacelerar. Uma recessão pode se tornar inevitável. Quando a gente tem recessão, o que a gente está falando? Basicamente que as pessoas físicas, elas sentem só os efeitos secundários. Mas o que acontece numa recessão? Por conta da incerteza, as pessoas começam a parar de comprar, de forma geral. Uma recessão é simplesmente, cara, não, a inflação está tão alta, os problemas econômicos estão tão altos, quer saber? Eu vou dar uma segurada na compra agora, porque eu não sei como que vai ser, eu preciso guardar esse dinheiro. Só que isso, gerando um pensamento de massa, leva com que as pessoas param de comprar, não tudo, mas em boa parte. Muitas empresas que dependem de um fluxo positivo muito grande de compras,
elas acabam tendo que sentindo a necessidade de você demitir pessoas, porque se elas não compram, você demite pessoas. Se você não vende, você diminui a produção. Para você diminuir a produção, você precisa de menos pessoas. Com menos pessoas trabalhando, inevitavelmente você aumenta o número de desempregados. Com mais desempregados, você gera menos pessoas comprando, e isso gera uma recessão natural. Esse cliente específico, ele gosta muito de imóvel comercial. Eu falei, cara, eu não considero um bom momento para você comprar imóvel comercial. Por quê? Imóveis comerciais, eles têm uma tendência clara de seguir o ritmo da economia. A lógica é bem simples. A economia está pujante, está todo mundo comprando, um monte de gente cria negócio, um monte de gente cria pequenos empreendimentos, e aí, cara, tá vendendo mais, eu vou alugar uma sala, eu vou alugar um espaço físico e vamos crescer, vamos... Economia é ruim, pessoas param de comprar, empresários começam a demitir funcionários, time começa a diminuir, o cara começa a falar, velho, já não vale mais a pena, eu acho que eu vou entregar essa sala, vou entregar esse ponto, e isso acontece com bastante frequência. Imóveis comerciais existem isso. Por quê? Basicamente, se uma empresa para de dar lucro ou para de crescer, é meio que fácil você fazer os cortes do tipo de aluguel, por exemplo. Então, numa tendência clara em que a gente se vê desenhando que os imóveis estão caindo, ou melhor, a economia está desacelerando com uma tendência à recessão no final do ano, talvez não faça nenhum sentido você comprar imóveis comerciais hoje. Em contrapartida, é uma excelente oportunidade para você pegar imóveis residenciais de baixo padrão. Edwards, por quê? Mesmo que, como eu falei para você, as pessoas estão numa tendência de não comprar imóveis agora. A taxa de juros está mais alta, a menos que o governo faça algum incentivo, algum subsídio, né, para fazer alguma compra, as pessoas tendem a não comprar imóveis. Mas isso vai levar com que mais pessoas busquem o aluguel. Isso gera uma tendência de aumento por aluguel. Então, se você tem hoje um imóvel residencial, principalmente de baixa renda, a tendência é que o aluguel tenda a subir esse ano. Então, de repente, você comprar um agora, você vai colocar para alugar daqui uns 2, 3 meses, o aluguel vai estar vantajoso. Segundo pilar importante, o baixa renda ele te dá uma proteção. 90% da população brasileira ela tem uma renda média de até R$3.000. Esse padrão de imóvel que você alugar para essas pessoas é muito bom, porque apesar deles terem pouca renda, você tem um forte traço de que ele não tem para onde ir. Diferentemente de um imóvel de classe média, de um imóvel de classe alta, que se as coisas apertarem, ele pode diminuir o padrão de vida, uma pessoa mais pobre ou nessa classe C, ela não tem essa opção, ela vai para onde? Ela paga R$900, R$1.000 de aluguel. Não tem como ela pagar mais barato que isso. Ela sabe disso. Então ela vai pagar o aluguel. Além disso, a tendência natural é que os aluguéis aumentem de valor agora até o final do ano. Só que depois disso, existe uma tendência natural de quando a economia voltar a crescer, e pode ser o ano que vem ou pode ser depois, mas quando ela voltar a crescer, inflação talvez ali se estabilize e os juros possa diminuir. Nesse cenário, as pessoas começam a comprar imóveis. Quando as pessoas compram imóveis, os imóveis vão se valorizar. Você vai ser a pessoa que tem imóvel em estoque para vender, se esse for o seu desejo. Em contrapartida, nesse momento também, pode ser interessante, no momento de mais alta crise, pode ser interessante você comprar, aí sim, imóveis comerciais. Porque daí as pessoas vão estar estouradas. Então, pensa naquela pessoa que tinha uma sala comercial que até que é um lugar bom, mas está há 6, 8 meses sem alugar, porque estava em crise. Ele vai querer se desfazer disso, e aí você compra em boas oportunidades. Edwards, resumo. Daqui para o final do ano, dê preferências para imóveis residenciais. Não para venda, mas para locação. Quando chegar no final do ano, talvez seja a oportunidade de você pegar a bacia das almas, pegar na mínima possível, e aí você tem boas oportunidades de pegar imóveis comerciais. Quando a economia começar a melhorar, vai ser interessante você vender o seu imóvel residencial. Essa é a minha leitura econômica do cenário.
Mas talvez você tenha achado tudo muito confuso, tudo muito difícil, e aí eu gosto de simplificar as coisas. Porque imóvel, eu acredito que ele foi feito, o investimento em imóvel ele foi feito exatamente para ser simples, para ajudar aquelas pessoas que não querem ficar fazendo leitura de mercado. Sabe uma coisa que você pode fazer? Compra daqui até o final da vida imóveis de classe C. Daqui até o final da vida, principalmente optando por apartamentos. Esses imóveis, eles sempre vão ser locados. Como eu disse, 90% da população brasileira tem até a faixa de renda para alugar esses imóveis. É a maioria da população. Esse imóvel sempre está alocado. A vacância dele é muito baixa. No nosso caso, dura 2 meses, no máximo. Vale a pena você se estruturar dessa forma, e aí você não precisa ficar pensando sobre isso. Eu falo muito para os meus alunos isso, que você precisa ter um padrão. Leilão, ele traz muitas oportunidades, mas muitas oportunidades. Inclusive, se você quiser aprender a aproveitar essas oportunidades, aqui no link abaixo tem o leilão da Caixa do zero à arrematação em 60 dias. Você vai aprender do zero até a sua arrematação. Depois você vai ter um protocolo do que você tem que fazer em 60 dias. Se você seguir exatamente isso e não arrematar o imóvel em 60 dias, eu devolvo seu dinheiro. O link está na descrição. Eu sempre falo que você tem que ter um perfil. Por quê? O perfil básico do imóvel é a sua estratégia fixa. É aquele tipo de situação que você vai fazer sempre. Comprar sempre esse tipo de imóvel. Economiza energia de pensamento, energia de decisão. E às vezes algumas oportunidades você pode aproveitar fora disso. Mas é o que a gente faz aqui. Eu estou falando basicamente o que a gente faz. A gente compra todos os imóveis de classe C. Às vezes, umas boas oportunidades diferentes disso, a gente até compra. Mas o nosso normal é comprar apartamento de classe C. Você economiza. Economiza tempo. Economiza cabeça. Facilita o processo. E mesmo que em algum momento em que as pessoas estejam vendendo esse tipo de imóvel, eu esteja comprando, ou seja, eu estou supostamente perdendo com isso, na média eu estou melhor, porque eu estou fazendo consistentemente. Então ter um perfil base de atuação, ter uma estratégia de atuação vai facilitar você ao longo da vida. É claro que esses pequenos movimentos podem te dar oportunidades melhores, mas se você não quiser aprender sobre tudo isso, você não precisa. Compra um tipo de imóvel de leilão e faça isso repetidas vezes e vai seguindo. Você sempre vai ter a seu favor um baita de desconto, você sempre vai ter a seu favor um mercado extremamente sólido, que são os imóveis. E aí, é só correr para abraço. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, nos vemos no próximo. Aquele abraço e valeu!